Olá, boa noite a todos. Louvado seja Deus, mais uma vez, mais uma quinta-feira juntos com vocês para tratar de temas relevantes à nossa noite. Hoje estaremos tratando sobre o tema irados contra Deus. Bem sabemos que muitas coisas que nos sobrevêm, como preocupações, tribulações, tem trazido um certo pensamento para a nossa memória de se achar que é culpa do Senhor, é culpa de Deus aquilo que estamos sofrendo, aquilo que estamos passando. E muitas vezes pecamos com isso. Pecamos em atribuir essas nossas tribulações, as nossas preocupações ao Senhor. Hoje nós estaremos tratando sobre isso, quando nós iramos contra Deus. Para isso, eu quero convidar não só você, mas toda a sua família. Reúna a sua família, compartilhe com os seus amigos esta live, este vídeo, e que possamos, nesta noite, estar juntos, tratando deste assunto, sendo edificados, sendo instruídos pela palavra do Senhor. Para isso, nós convidaremos aqui o pastor Di Araújo, que estará trazendo essa palestra, Irados contra Deus. Quero convidar aqui o pastor Di Araújo a fazer presente o nosso amigo, o nosso pastor da Igreja Presbiteriana de Caicó, pastor Di Araújo. Seja bem-vindo, pastor. Uma boa noite. Hoje começamos um pouco com esse contratempo, né, pastor? Começamos um pouco aí, meio atrapalhado nessas mídias, mas para a glória do Senhor, nós estaremos aqui sendo ministrados, sendo instruídos pela palavra de Deus acerca da ira contra Deus. Pastor, eu quero passar a palavra para o Senhor e que Deus possa te usar nesta noite tão maravilhosa. Uma vez. Obrigado, querido. Obrigado a todos. Sempre uma honra, né? Sempre uma honra estar aqui com você. E hoje, falando desse tema, é um tema importante, queridos. É um tema muito importante para nós. É sobre a ira das pessoas contra o próprio Deus. Tem sido o estudo aí da área de aconselhamento de relacionar a ira contra Deus e algumas outras enfermidades desenvolvidas, como depressão, né? Dores musculares e outros sintomas, revelando que a pessoa, de fato, está em seu coração irada, e não contra qualquer pessoa, mas contra o próprio Deus. Há uma história muito clássica sobre esse assunto da Carolina e do Raimundo. A Carolina vivia com o Raimundo há 14 anos, na verdade, 14 anos, até que ela descobre que o seu esposo estava traindo, e o golpe final foi saber que ele não estava disposto a deixar a amante e voltar ao relacionamento normal. As primeiras perguntas que veio ao seu coração são perguntas relacionadas ao seu próprio problema. Como ele pode jogar 14 anos pela janela? Né? Por que ela? Como eu vou me manter? Como eu posso enfrentar um divórcio? Esse foi o primeiro momento da sua crise. Mas, à medida que esse choque foi dissipando, outro conjunto de perguntas ainda mais duras lentamente emergiu do seu coração. E ela começa a pensar aonde é que estava Deus em tudo isso? Como é que um crente como Raimundo pode se desviar desse jeito? Né? Por que Deus permitiria que as crianças e eu passássemos por esse pesadelo? Vale a pena mesmo servir a Deus? São perguntas agora que começam a inundar o seu coração num segundo momento, agora, depois de sair daquele estado de choque, e ela agora começa a atribuir o motivo daquele fracasso agora a uma responsabilidade do próprio Deus. Então, talvez você não esteja enfrentando um problema semelhante a esse da Carolina com o Raimundo, mas você pode ter sido despedido injustamente do seu emprego, você pode ter sido abusado sexualmente na adolescência ou quando criança, alguém que você confiava traiu, talvez você enfrente dívidas que não pode pagar, pode ser uma doença progressiva, debilitante, que não tem fim. A verdade
é que tudo isso pode levar a uma indignação que vai gerar ira agora, com um problema que só aquele que crê tem: ficar irado contra o próprio Deus. Esse é o tema de hoje, irados contra Deus, e nós vamos rapidamente aqui apresentar esse tema, e você vai poder perguntar, e vai ser um início de noite, um fim de tarde muito abençoado aqui entre nós. Então, o que devo fazer nessa situação? Uma situação onde você sente-se injustiçado, injustiçada, e que você é uma pessoa fiel, uma pessoa que tem os seus princípios cristãos, que reconhece o poder de Deus sobre a sua vida, o senhorio de Cristo sobre a sua vida, e tormentuosas perguntas podem surgir na sua vida sobre a própria bondade de Deus. E a questão é esconder a minha indignação ou extravasar minha ira contra Deus? Nenhuma coisa nem outra, né? Nós precisamos definir isso biblicamente, é o que nós vamos fazer isso agora. Vamos definir isso com muita calma, que talvez você nem percebeu, mas hoje você é uma pessoa que guarda uma certa revolta do próprio Deus, que você tanto ama, e que agora você sente-se de alguma forma abandonado, abandonada em um momento da sua vida. É importante imaginar que, biblicamente, nós não devemos ficar irados contra Deus. Isso é errado, porque a ira é algo que manifesta-se pelo julgamento do coração. Quer dizer, você está com raiva do outro porque julga em seu coração que o que ele fez com você não é correto, que é errado, que é maldoso. E como em Deus não há maldade, ele é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, e as suas misericórdias duram para sempre. Por isso, é errado ficar irado contra Deus, porque qualquer julgamento que você faça contra Deus, você está questionando a sua própria bondade. E Deus realmente será bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e não podemos dizer o contrário disso. Quando você está irado contra sua esposa, esposo, filhos, trabalho, igreja, na verdade, você faz isso a partir de um julgamento pessoal que você agora fez daquela situação. Você não acha correto. Pelo seu julgamento, isso é algo absurdo e jamais poderia ter acontecido. Por causa disso, você, então, ficou com muita raiva daquela situação. Então, essa ira, ela nunca é neutra. Ela sempre está relacionada à sua capacidade de julgar. Então, se você julga mediante os princípios da palavra de Deus, você fará um bom julgamento. Se não, você fará um mau julgamento. Algum esposo pode estar muito raivoso, muito irado com a esposa que foi para a igreja. Veja, pela sua ótica do seu coração, que não está pautado no que conhece da palavra de Deus, ele julga da sua esposa algo que não deveria acontecer. Mas nós sabemos que ele devia estar se alegrando, porque a sua esposa vai à igreja, e não a um boteco, a uma balada onde há um potencial muito grande de acontecer algo de ruim. Então, por que é errado irar contra Deus? Porque nós o estamos considerando injusto, que Deus não é bom, que Deus é mau. Vamos a alguns exemplos bíblicos para você ver a relação da ira com os problemas, que é isso que eu quero colocar para você. Nós temos um exemplo de Caim, do capítulo 4 de Gênesis, ali no versículo do 4 ao 7, diz assim: Abel, por sua vez, ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Essa palavra descaiu-lhe o semblante é que ele ficou depressivo. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Veja, Deus não viu aquela reação de Caim como algo normal. É por isso que ele quis saber o que estava acontecendo ali, tratando o coração de Caim. A gente sabe que Caim não estava disposto para tratar o seu coração, e desse momento de queda de ânimo, de depressão,
Veio a ira, depois veio o ciúme e depois veio o assassinato do próprio irmão. Veja que como é importante tratar essa questão. A ira contra Deus leva as pessoas, estar irado contra Deus leva as pessoas a desenvolver certas coisas que, se não forem tratadas, isso trazem problemas muito sérios. Por isso, isso é um tema que todo conselheiro que é treinado para tratar pessoas com problemas, é um tema que entra nessa estrutura de uma possibilidade da pessoa estar com problema de depressão, com problema de ciúme, com problema ou outro problema relacionado por causa de uma revolta que ele desenvolveu no coração, não contra uma pessoa especificamente, mas contra o próprio Deus. Embora, inicialmente, a sua revolta pode começar com pessoas. No caso aqui, Caim foi em relação ao seu irmão Abel. Mas, no final, ele estava revoltado contra o próprio Deus, porque Deus se agradou de Abel e não tinha se agradado dele. Então, por causa disso, ele está depressivo, ele está irado, ele está com ciúme e depois praticou o assassinato. Então, queridos, veja como a coisa vai evoluindo e precisa ser tratada. A ira de Caim não era justificada, mas ela era pecaminosa. E nós devemos ter cuidado com isso. Nós temos outro exemplo, rapidamente, de Davi, ali em 1 Crônicas, no capítulo 13, do versículo 9 ao 12, e diz assim: quando chegaram à ira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca. E morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, a palavra aqui irou-se Davi. Davi ficou muito chateado. Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que o chamou aquele lugar Perez Uzá, que no hebraico significa brecha de Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Os irmãos sabem, que são leitores da Bíblia, que a arca não poderia ser tocada por qualquer um, apenas pelo sumo sacerdote, os sacerdotes ali à volta que administravam. E esse episódio fala que quando eles iam levando a arca, os bois tropeçaram, a arca fez que ia cair e Uzá tentou segurar com a mão. E ele, cheio de boa vontade, desagradou ao Senhor. Então, veja, muitas vezes, mesmo você estando fazendo algo de boa vontade, quando é errado, desagrada a Deus. Mas Davi não entendeu o desagrado de Deus e ficou irado. Por que Deus fez isso? Ele foi muito duro. Por que matar Uzá? Ele só queria ajudar, ele não queria que a arca caísse. É assim que se desenvolve a ira contra Deus. Você não aceita o que está acontecendo dentro do plano soberano de Deus. Você entende que há uma opção muito melhor vindo da sua parte. Geralmente, as pessoas que estão iradas contra Deus, eles acham que tem um plano melhor do que o plano de Deus. E estão chateados porque Deus resolveu executar o seu plano e não o que você tinha. E isso, querido, não tem nenhuma base para se sustentar, porque sabemos que Deus é soberano e é o plano dele que deve prevalecer e não o nosso. Então, queridos, nós temos vários exemplos de pessoas bíblicas e, ao longo da igreja, tantas outras que não entenderam o que estava acontecendo e ficaram, de fato, irados contra o próprio Deus, achando que ele é muito duro, que ele poderia ter punido de outra forma, porque o povo agora ia ficar desanimado com aquela situação, mas foi tudo julgamento de Davi e não considerou, na verdade, um plano maior de Deus, a sua palavra, aquilo que ele já tinha determinado. Muito bem. Então, se não devemos ficar irados contra Deus, então também não devemos guardar esse sentimento dentro do nosso coração e deixar que imploda dentro de nós, gerando diversas enfermidades. Então, o que devemos fazer, então? Observe Abacuque, no capítulo 1, versículo de 1 a 4. Abacuque fala essas palavras que deixou registradas nas Escrituras antes da invasão da Babilônia. Ele diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no meu coração cada dia?
Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma no sono da morte, para que não diga a meu inimigo prevaleci contra ele, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozijo-se o meu coração da tua salvação. Cantarei ao Senhor enquanto me tens feito muito bem. Veja que Abacuque, de fato, faz perguntas sinceras ao Senhor. Não é errado fazer perguntas sinceras ao Senhor. O que é errado é ficar irado contra o Senhor, julgando-o incapaz de uma situação, ou que agiu de uma forma inadequada, que não é amoroso e tal. Mas nós podemos, de fato, apresentar diante de Deus em oração aquilo que aflige o nosso coração. Você pode dizer, Senhor, o que está acontecendo, né? O ímpio tem prosperado, eu que sirvo ao Senhor tenho ficado nessa situação. Conversa com o Senhor trará uma resposta. Veja que o profeta diz, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Pergunta ao Senhor, manifeste-se diante dele, falando das dores do seu coração, da incompreensão do seu coração, mas confirme a confiança da graça de Deus e se alegre na salvação de Deus e mantenha-se não deprimido, mas cantarei ao Senhor por quanto me tens feito muito bem. Quando estiver perguntando a Deus sobre as coisas mais profundas do seu coração que você não entende, indignado porque não saiu do seu jeito, lembre-se de que não foi o único, a sua vida não se resume a esse fracasso. Deus tem feito muitas coisas boas por você em outros momentos. Se apegue a essas coisas boas e entenda que na vida nem sempre temos tudo o que queremos, mas sempre temos muito mais do que merecemos. Que Deus aplique essa palavra no seu coração e faça de você uma pessoa mais feliz. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Esse é o meu desejo, tá, queridos? E vamos aqui voltar a palavra ao seminarista e vamos ver se temos alguma pergunta. Amém, pastor. Até aqui nenhuma pergunta. Creio eu, pastor, que algumas perguntas, que surgiu uma pergunta para eu fazer, mas no final o Senhor respondeu, que é a questão de Abacuque, onde ele faz a indagação, né? A pergunta era essa. Qual é a diferença da indagação para essa ira contra Deus? Porque, como o senhor falou, não é pecado a gente indagar, né? Argumentar com o Senhor, perguntar a Ele o porquê está acontecendo dessa forma, né, que nós não entendemos. Mas aí o pastor já respondeu a minha pergunta. E creio que muitos que estão assistindo, pastor, tem essa dinâmica aí, quando surge uma pergunta, pelo tema ser bem explicado, ser simples de a gente absorver, logo vem a resposta daquela pergunta que estamos pretendendo fazer. Pastor, eu quero fazer aqui menção aqui aos nossos ouvintes que estão assistindo a live, né? A Thalita Murieli, Zênia Figueiredo, Zuleide Figueiredo, Araciara Almeida, Sebastião Tenório, todos vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. Maria Aparecida, Nath Figueiredo, a Zênia, o José Roque, o presbítero José Roque, Priscila Roque, sejam todos bem-vindos, compartilhe essa live. Essa live de quinta-feira tem sido abençoadora na nossa vida, tem sido uma fonte de riqueza para o conhecimento de temas relevantes para a nossa caminhada cristã. E pensando aqui, pastor, refletindo um pouco sobre hoje, a gente poderia também trazer depois aí um tema sobre circunstâncias que sobrevêm na nossa vida, que nós não compreendemos, nós não entendemos, né? Alguns decretos do Senhor, algumas ações de Deus, tipo de formas que Deus age na nação, como foi bem mencionado em Abacuque, onde Deus levanta ali um povo sanguinário, um povo hostil, um povo violento, não é? Para trazer o bem para o povo do Senhor.
Então, eu deixo essa sugestão, pastor, depois para que o senhor veja esse tema com carinho, para que a gente possa nos edificar, nos fortalecer, porque estamos passando por esse momento de perseguição da igreja, um momento de opressão psicológica, muitas pessoas com medo, muitas pessoas sem entender o que é que está acontecendo, o contexto que estamos vivendo, por não conhecer a vontade do Senhor, por não conhecer a palavra de Deus, né, pastor? Então, fica essa minha sugestão desse tema, essas circunstâncias que sobrevêm na nossa vida e que nós não compreendemos, mas precisamos confiar no Senhor, descansar nele, como diz na palavra dele, que ele é misericordioso e não nos desampara. Isso mesmo, querido. Podemos sim trazer esse tema, lembrando que na vida nós temos mais perguntas do que respostas. Infelizmente, nós fomos como que treinados a achar que a nossa vida tem que ter todas as respostas que queremos, e nós sabemos que não é bem assim. E um grande erro da ira contra Deus também é achar que nós temos uma solução melhor do que Deus. E nesse momento nos colocamos como alguém que é melhor do que aquele que nos criou, né? Você diz assim, olha, Deus, se fosse eu, fazia diferente e faria muito melhor. Claro que uma pretensão muito grande, porque nós temos noção apenas de um recorte da nossa realidade e Deus tem a noção de todo o universo. Então, nós não temos a noção das implicações das coisas que estão acontecendo pelas nossas próprias limitações. E eu vou aproveitar também, senarista Abednego, para fazer aqui uma referência aqui a outras pessoas. Aqui, ó, você já falou na Zenga, eu vou soltar o nome. Nós temos aqui o pastor Wilson também, que está conosco hoje aqui. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meu querido. Que Deus te abençoe. O presbítero J. Roque. Dá uma boa noite. Dalita, sempre ligadinha aí nas nossas lives. Temos a Zênia Figueiredo, família querida, está sempre ligada conosco. Um abraço muito grande. E você aí deixando boa noite. A Zuleide Figueiredo, irmã da Zênia, da Aninha, da Zeneide, minha prima querida. Um abraço muito grande. Jesus te abençoe também. A Araciara Almeida, Pai do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. E o Sebastião Tenório diz assim, ok, meu irmão, Deus te abençoe, viu? E aqui nós temos Maria Aparecida, Pai do Senhor, a paz, meu irmão, Deus te guarde sempre. A Nath Figueiredo, quem não conhece, é a mãe da Kelly, minha sogra, minha tia, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, aí de Brasília, está nos assistindo. A Zênia Figueiredo, amém. Sim, Zé Roque, presbítero J. Roque, um abraço, meu irmão, com certeza, amém. De novo, Maria Aparecida, amém. De novo, Maria Aparecida. E aqui, Zelândia, minha prima também querida, boa noite, amém. Um forte abraço para o Felipe. Eu acredito que a Zelândia foi sua professora, viu, meu irmão Felipe? Não temos... Foi? Foi. Muito bem. Então, foi bem instruído. Foi, não, eu não sei, não me lembro se foi professora, mas ela trabalhava na coordenação da escola do senador Guerra. Muito bem. Eu quero deixar também um abraço para a Zelândia e as palavras que sempre ela trazia ao meu coração, né, de encorajamento, uma palavra de ânimo para aquele tempo de estudo ali que eu estava concluindo, ali o 2º grau. Ela sempre me ajudou nessa parte pedagógica de me fortalecer com palavras, de me entusiasmar para conquistar aí onde eu estou, né? Onde muito estamos bem. Aí estudando no seminário e concluindo aí esse 3º grau. Palavras que não foram perdidas. Hoje você traçando esse curso superior aí para a glória de Deus. E ela disse, fui coordenadora do Felipe, gosto muito dele. Zelândia, ela falou, está falado, viu? É uma prima querida, com grande contribuição na área de ensino, claro, juntamente com outras primas que eu tenho, família, tem contribuído para a educação aqui no Estado de uma forma maravilhosa. Eu sou muito feliz e muito grato e orgulhoso pela vida de todas elas. É isso, né, queridão? Acho que nós vamos ficando por aqui, não é isso? Ficamos por aqui, pastor, e quero fazer o convite a você para domingo estar conosco na Igreja Presbiteriana de Caicó, às 19 horas. Culto de celebração ao Senhor. Venha, não fique em casa se não for de risco. Então, venha cultuar conosco o nome do Senhor Jesus, celebrar o dom da vida, o nome do Senhor, que a Ele toda a glória.
Em nome de Jesus. Tem sido muito bom. E você que gosta de oração, terça-feira, primeiro dia depois da pandemia, que a oração será presencial. Você que gosta de estar ali junto, dobrando seu joelho diante de Deus, clamando ao Senhor, una-se a nós ali na Igreja Presbiteriana. Então, estaremos com 2 atividades presenciais. Oração na terça-feira e o que o Felipe já falou agora, culto de adoração às 19h30. A oração será às 18h30. Então, chega lá. Nós manteremos todo o cuidado, o distanciamento, e estaremos clamando a Deus para que Ele ponha fim a essa pandemia em todo mundo e volte tudo à normalidade. Um forte abraço, né, queridão? Vamos ficando por aqui. Se Deus quiser. Amém. Terminando. Amém.